E nós estabelecemos aqui no primeiro balanço saúde como pauta prioritária. A sua saúde é prioridade para nós. E sendo assim, me fala uma coisa, como é que anda a sua saúde auditiva? Você ouve bem e claramente? Gente, a audição é essencial para a comunicação, para o aprendizado, para a qualidade de vida, acho até, né, doutor, para o equilíbrio da gente. Para falar justamente dessa importância, cuidados que todos nós devemos ter para a gente ouvir muito bem, temos a alegria e honra em receber aqui no estúdio o médico otorrinolaringologista, meu prezado amigo, doutor Daniel Vasconcelos. Fui recebê-lo lá no corredor, doutor Daniel. Seja bem-vindo. Bom dia, doutor Daniel. Bom dia, Sérgio. É o querido público e fiel do Balanço Geral Amanhã. É um prazer estar aqui novamente para a gente esclarecer dúvidas sobre dores de ouvido. Primeiro esclarece uma dúvida aqui. Quanto é que você mede? 1,86. Tá vendo? Olha, eu pareço um anãozinho, viu, André? Ele toma conta, né, Serginho? Do cenário todinho. Muito bom recebê-lo. Vamos já para as perguntas, doutor? Vamos lá. Eu acho que eu que sou meio anãozinho também, viu? Fica desproporcional. Cíntia Santana, do bairro Siqueira Campos, Aracaju. Ô, doutor Daniel, toda perda auditiva, ela é necessariamente definitiva ou tem recuperação? Olha, primeiro precisa esclarecer o tipo de perda, né? Sim. Quando a gente classifica a perda de audição, você pode, as mais comuns, né? Você pode classificar ela como perda neurosensorial, que é algum problema no trajeto da absorção do som, certo? Tem a perda condutiva, que é quando tem, por exemplo, uma cera no ouvido atrapalhando a condução do som. Quando tem resto de líquido por uma otite média aguda, por exemplo, pode causar dificuldade para passagem do som. E tem a perda mista, tá? Por exemplo, as perdas condutivas, que é quando tem a perda de audição por conta do cerume impactado, que é algo muito comum. Você faz a limpeza, vai abrir o canal auditivo e esse paciente vai conseguir voltar a ouvir. Perfeito. Certo? Perfeito. Se o paciente, por exemplo, tem um adenoide grande, tem aquele resto de muco atrás do tímpano que não melhora, geralmente crianças com atraso de desenvolvimento escolar, atraso de fala, quando você vai ver tem líquido atrás do tímpano, vai fazer o exame de audição, tem perda condutiva, esse paciente consegue se beneficiar com cirurgia. Eu consigo fazer um furo no tímpano, drenar essa secreção, colocar um tubo de ventilação e restabelecer a audição desse paciente. Então, afirmar que toda perda de audição é definitiva, isso está errado. Tá? Quando a gente fala de perda auditiva neurosensorial, vou dar um exemplo muito comum, que é aquela perda de audição que acontece com o passar da idade, que é a presbiacusia. São perdas geralmente neurosensoriais. Essa perda neurosensorial, que é uma perda de audição da idade, por exemplo, essa sim, quando ela acontece, eu não consigo trazê-la de volta. Embora tenha uma série de recursos, um deles é o aparelho auditivo, o aparelho de amplificação sonora individual, que consegue sim ajudar muito pacientes com perdas de audição, né, que aí é considerado, digamos assim, definitiva, que são essas perdas de audição neurosensoriais que já têm há mais tempo. E aí a gente consegue reabilitar o paciente com aparelho auditivo, por exemplo, que termina ajudando a prevenir uma série de outras doenças, Sérgio. É impressionante. Desde dezembro de 2022, tem uma série de publicações mostrando como uma perda de audição bem tratada no paciente com mais de 60 anos de idade ajuda a prevenir Alzheimer, ajuda a diminuir o risco de depressão e uma série de outras doenças demenciais. Boa notícia, doutor Daniel. Cada caso, um caso, não é verdade? Sim. Muito bom. Ótima notícia. Guilherme Silva, do Fernando Collor Socorro. Ô doutor Daniel, o Guilherme pergunta, minha audiometria acusou perda auditiva. Significa que eu posso ficar surdo? O Guilherme está preocupado, doutor. Não necessariamente, né? Os tipos de perda mais comuns estão relacionados às perdas neurosensoriais, isso é verdade. Então, se essa perda é neurosensorial, precisa de uma avaliação com o especialista para tentar definir a origem do problema. A origem foi abuso, né? Perda auditiva induzida por ruído no trabalho, paciente que usa muito fone de ouvido, paciente que tem uma exposição a ruídos intensos, os funcionários do aeroporto, por exemplo. Nossa! Né? Então, precisa saber a origem do problema. E a depender da origem, você pode definir se aquela causa pode ser reversível ou não. Aquele pessoal que trabalha, você falou, fiquei pensando, eu vou muito ao aeroporto, que fica transitando ali bem colados aos aviões. Já pensou que... E colocam, né, as IPIs, né? E as normativas são bem rigorosas em relação a isso, porque mesmo com o paciente, com o profissional, com o uso do EPI, que são aqueles abafadores de som, eles têm uma carga horária bem limitada,
porque mesmo com equipamento de proteção, ele pode ainda estar sujeito à perda de audição. Impressionante, bem lembrado. E a gente também que trabalha em rádio e tudo mais. Diogo Santos, bairro Pereira Lobo, Aracaju, zumbido no ouvido. Também é sinal de perda auditiva? O pessoal está preocupado com a perda auditiva, hein, doutor? E zumbido costuma ser um dos principais sintomas relacionados à perda de audição. Zumbido, na verdade, a gente sempre deixar isso claro, é um sintoma, certo? O paciente ele percebe que está aquele barulho de cigarra, barulho de chiado, tipo cachoeira, apito, tem várias formas de zumbido. E ao tempo todo, desculpa até perguntar, até por curiosidade, é intermitente isso, esse zumbido? Depende. Tem pacientes que durante o dia, conversando, no dia a dia no trabalho, não percebem. Aí chega de noite, aquele barulhinho lá, longe. Imagina. Então, é um sintoma de alarme, o zumbido, e que exige cuidado e atenção para a investigação. Por quê? O zumbido, uma das causas mais comuns de zumbido é perda de audição. Então, se você está com um zumbido, pode ser que você esteja cursando com perda de audição. Então, realmente precisa buscar ajuda profissional para poder investigar melhor essa questão do zumbido desse paciente. Lembrando que zumbido pode ter uma série de origens. Eu vou falar outra que às vezes o pessoal nem imagina que possa ter. O bruxismo. O bruxismo? O bruxismo gerando a disfunção da articulação temporomandibular pode gerar esse zumbido, por exemplo. E aí precisa descartar outros problemas do aparelho auditivo, fazer um exame físico adequado, ver se tem pontos gatilhos ou não de zumbido naquela região do pescoço ou da região da ATM, e a gente conseguir direcionar para um profissional fisioterapeuta experiente nessa área para fazer fisioterapia para zumbido. Muito pouca gente deve saber isso em casa mais tempo. Eu também não sabia. Essa investigação criteriosa, sempre procurando o especialista, né, doutor Daniel? Próxima pergunta, por gentileza, gente. O Arnaldo Gouveia é de Porto da Folha, que está em festa, inclusive. Ouvir música com volume muito alto causa perda auditiva? E eu te confesso que eu gosto de volume bem alto. E coloco fonão de ouvido assim, ó. Não tem dúvida, né? Se você tem uma exposição prolongada, né? Isso tanto em relação à intensidade do som, quanto ao tempo de exposição. Então, quanto maior o volume de som, maior a chance de você gerar degradação do seu aparelho auditivo. Principalmente na região da cóclea, são as células ciliadas externas, são as primeiras a se degradarem e gerar perda de audição. Então, isso tem relação com o volume, isso é verdade, e com o tempo de exposição. Então, mesmo que não seja um volume médio, você passar horas escutando fone de ouvido, por exemplo, isso está errado. Inclusive, a Organização Mundial de Saúde, eles recomendam que você não ultrapasse mais de 1 hora por dia usando fone de ouvido. Só isso? Doutor? Mesmo no volume médio. 1 hora, rapaz? É pouco. Já estourei meu tempo. Se você passa disso, você aumenta o risco de ter lesão coclear, de ter perda de audição. E a galera jovem que passa o dia inteiro com o fone de ouvido? É um perigo. O dia inteiro, né? Quase toda semana atendo pacientes jovens. Geralmente não querem ir, mas assim, os pais terminam chegando junto. Olha, estou preocupado, ele está usando muito fone de ouvido, eu chamo, acho que às vezes ele não está escutando. E de vez em quando a gente encontra perda de audição em paciente jovem. Galera mesmo, por conta, né? Do abuso. A rapaziada, o abuso do fone de ouvido. Isso é verdade. Doutor Daniel, a Ana Carla Gomes é nossa querida do bairro Rosa Elze de São Cristóvão. Labirintite também pode causar surdez, doutor Daniel? Vamos lá. Primeiro vamos desmistificar um termo muito comum, né? Está na boca do povo a labirintite. E labirintite não é um termo tecnicamente adequado. Então, no geral, quando você vê, até mesmo colegas médicos falam, você tem labirintite. Na verdade, é uma disfunção do labirinto. É uma labirintopatia, uma disfunção vestibular. E geralmente, não é tão comum, né, você ver uma labirintite gerando perda de audição, mas tem algumas doenças que podem pulsar com essa síndrome. É uma bem famosa, uma bem comum, é chamada síndrome de Meniere, certo? Que pode causar perda de audição geralmente flutuante e pode gerar vertigem, né? E esse mal-estar, muitas vezes com vertigem e às vezes até desequilíbrio. E o zumbido também, como a gente falou. Certo? Maravilha. Próxima pergunta então, doutor Daniel. Luzia Aragão, de Lagarto. Perda auditiva pode ser causada também por medicamentos, doutor? Uso de cotonete, se é indicado, vou também me entregar aqui e vou dizer que eu tenho vício de cotonete. Eu gosto daquela coceirinha. Aquela coceirinha, fico doido pela coceirinha do ouvido, vou lá correndo e pego o cotonete assim. Ai, que alívio, que delícia. Não é legal, doutor? Já me disseram que não é bom fazer isso não, hein? Com certeza não. Então, vou responder a primeira pergunta, né? Medicação pode causar perda de audição? Sim, isso é verdade. Tem alguns medicamentos, inclusive, para controlar a pressão, que podem causar perda de audição.
tem medicações antibióticos, Sim. geralmente aqueles antibióticos mais fortes, que podem ser usados inclusive no período neonatal ali, assim que a criança nasce. Tem alguns antibióticos que podem causar perda de audição e os mais comuns, né, que são os quimioterápicos. Tem principalmente a cisplatina, é algo muito comum, inclusive tem pacientes que têm que até mudar o esquema de tratamento por conta da evolução com a perda de audição rapidamente progressiva, por conta do uso da cisplatina, que é um medicamento para tratamento de câncer, certo? Voltando à questão do cotonete. Cotonete não está indicado para usar dentro do ouvido, certo? Não, se você for bem curioso, pega a caixa do cotonete aí em casa, você vai ver. Não introduzir dentro do canal auditivo, embora todo mundo tenha o péssimo hábito de colocar lá dentro, podendo gerar trauma no canal auditivo, podendo gerar inflamação, infecção, otite externa. Pode ser até mesmo mais simples, você quer melhorar para limpar o ouvido, deixar o ouvido mais asseado e termina empurrando uma cera lá para dentro. Toda semana a gente atende paciente assim, Sérgio. Paciente, doutor, eu senti que tem alguma coisa no ouvido, quando eu mexi tampou de vez meu ouvido, começou a doer, começou aquela sensação de abafado que é horrível. Sou viciado nesse negócio. Tinha até, só rapidinho, uma propaganda do Homem Azulzinho. Acho que ninguém aqui se lembra. Faz muito tempo o Homem Azulzinho, ele saía com uma toalhinha assim, de uma marca famosíssima mundial. Ele adorava. Sou eu ali. Fico louco por um cotonete. Mas vamos lá. Vou parar com isso, viu, doutor? Antônio Marcos Garcia, Augusto Franco, Aracaju. Aparelhos auditivos podem restaurar a audição totalmente, doutor Daniel? Olha, a gente sempre fala quando de aparelho de audição, é uma, como digamos assim, uma muleta, né? Se o paciente tem algum problema na perna, ele para poder andar melhor, ele vai precisar ter o apoio de um equipamento. Tá. E o aparelho de audição, ele pode sim restaurar e reabilitar a audição, mas ela nunca vai ser a mesma do paciente quando os seus 15, 20 anos de idade, jovem que não tem nenhum tipo de perda de audição. Então, não é uma frase, uma pergunta que dizer que vai restaurar totalmente não é verdade, mas tem uma excelente reabilitação auditiva com o uso de aparelho auditivo. Lembrando que não é só aparelho de audição, viu, Sérgio? A tecnologia das cirurgias otológicas revolucionou o tratamento de várias doenças otológicas, como, por exemplo, o implante coclear. Né? Aqui em Sergipe nós temos um serviço implante coclear. Aqui em Sergipe nós temos mais de 100 pacientes implantados pelo SUS. Nem sabia. Pelo SUS? Pelo SUS, lá no Hospital São José. Além de o HU Hospital Universitário também faz esse tipo de cirurgia. E é uma cirurgia que pode ser realizada em crianças pequenas, que certo? Legal. E até pessoas de mais idade. Né? Por exemplo, paciente idoso que vai tendo aquela perda de audição que vai progredindo com o passar da idade, tem uma perspectiva de o aparelho já não funcionar mais. Aí ele termina sendo candidato a usar o implante coclear, que é uma cirurgia que você bota um eletrodo dentro da cóclea para poder amplificar o som. Que sensacional. Pode também ser indicado para crianças, né? Crianças que nascem com perda de audição congênita, você pode fazer uma série de avaliações e essa criança a partir de 2 anos já pode ser implantada, por exemplo. Perfeito, certo? doutor. Fiquei feliz em saber que você estaria conosco nessa sexta-feira, doutor Daniel. A gente somos amigos, doutor Daniel, e já fiz várias entrevistas contigo, sempre aprendendo com você, e estivemos juntos também exercitando a nossa audição no show do Zé Augusto. Lembra? Você e a família toda. Foi muito legal. Doutor, ótimo fim de semana, muito obrigado pela contribuição tão preciosa como sempre. Tá bom, doutor? Que agradeço, uma satisfação, viu, Sérgio? Um prazer, satisfação estar com o seu público querido aqui e até a próxima.